Scipientes anima meus, offerentes ira, in conspecto artis Eu quero propor a leitura do livro Sedentos por Deus, os 7 caminhos da devoção cristã. Livro de Richard Foster e Gail de Bibi. Eu quero começar já dando início à expressão correta do nosso amor por Deus. O texto citado por Orígenes é Efésios 3, 17 a 19. Oro para que vocês possam compreender o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Eis uma necessidade atual. A expressão correta do amor é da natureza humana amar e buscar o amor. No entanto, o amor eros, o amor romântico, é o que domina nossa vida e torna impossível o equilíbrio e a satisfação. A luxúria descontrolada, a ganância desmedida e a busca desenfreada pelo poder estão destruindo nossa capacidade de amar e de ser amado. Por consequência, a lei do amor, que é a lei perfeita, segundo Tiago, está em falta e desesperadamente ela nos é necessária. E é por isso que Deus nos convida sem cessar ao amor. A Bíblia possui incontáveis exemplos desses ensinamentos. Ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19, 18. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Deuteronômio 6:5. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. 2 Crônicas 5:13. Essas são apenas algumas das muitas passagens sobre o amor. Para que aprofundemos esse conhecimento, Deus repetidamente nos indica Jesus como a mais gloriosa personificação de seu amor. Veja antes ensinamentos ministrados por Jesus. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os vossos inimigos e orem por todos aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de Deus. Mateus 5, 43 a 45. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus lhes respondeu: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 16 ao 19. Em outra ocasião, Jesus resume nossa vida com Deus nestas palavras: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 23, 37 a 39. A natureza do amor. Paulo amplia o ensinamento de Jesus em 1 Coríntios 13.
seu maior e mais conhecido tratado sobre o amor. Aqui, em outras passagens, ele enfatiza a natureza do amor ágape, termo citado na Bíblia mais de 100 vezes. Essa ênfase reflete o desejo de Paulo e dos cristãos da igreja primitiva em diferenciar o amor altruísta que provém de Deus do amor egoísta tipificado por Eros. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. 1 Coríntios 13, 4-8. Para entender a essência do que Paulo diz aqui, podemos substituir amor por o egoísta e inverter o sentido. Então ficaria assim: o egoísta, ele não é paciente. O egoísta, ele não é bondoso. Ele tem inveja. Ele se vangloria e é orgulhoso. Ele maltrata, procura os próprios interesses, fica irado facilmente e guarda rancor. O egoísta se alegra com a injustiça, mas não se alegra com a verdade. Ele nada sofre, ele nada crê, ele nada espera, ele nada suporta. O egoísta sempre é mal-sucedido. Que contraste! Essa inversão ilustra de forma simples, embora dramática, que o amor ágape de Deus está além de qualquer capacidade que possuímos como seres humanos. Não podemos sustentar o amor perfeito que só é encontrado em Deus. Então, como iremos compreender a natureza e os propósitos do amor de Deus? Algumas teorias foram construídas para responder esta pergunta. O próprio Deus nos fala que essa natureza é mais bem conhecida por meio do amor puro. Deus é amor ágape e o amor ágape é Deus. 1 João 4,16. Não existe atalho ou forma melhor de conhecer a Deus que experimentar o amor divino. Pelo fato de sermos propensos a amar e buscar amor, o propósito central de nossa vida com Deus é aprender a amar de tal forma que os desejos de nosso coração, naturais e sobrenaturais, sejam satisfeitos. Amar Deus corretamente ordena todos os amores comuns à existência humana. Agora recorremos àqueles que podem nos ajudar na disposição correta de nosso amor. Como eu disse, nós vamos tratar, depois desta introdução do Richard Foster, sobre Orígenes de Alexandria e a busca eterna da comunhão com Deus. Se examinarmos a Bíblia, descobriremos que existem 42 etapas na partida dos filhos de Israel do Egito. Além disso, a vinda do Senhor a este mundo está traçada ao longo de 42 gerações. E essa citação de Orígenes está em seu comentário sobre Cânticos dos Cânticos. Um dos exemplos mais antigos da disposição de nosso amor a Deus é Orígenes de Alexandria, de 185 a 254. Bem no início de sua vida, Orígenes já se havia estabelecido como um homem virtuoso e se tornado um importante teólogo que escreveu de tudo,
de princípios de hermenêutica até a fé em Cristo. A aplicação que ele fez das Escrituras e sua contribuição para o avanço da hermenêutica bíblica foram originais e lendárias, combinando a filosofia de Filon e a exegese rabínica de Hillel com a sua fé em Deus. Orígenes conduziu um grande avanço na escola alexandrina de exegese bíblica. Orígenes não deixou perguntar ou perguntas sem respostas e foi um apologista incansável da fé cristã. Ele encarou vários desafios, entre eles 2 investigações teológicas e uma ruptura com as autoridades da igreja, mas continuou na elaboração de uma das contribuições mais originais e criativas de toda a espiritualidade cristã. Orígenes, insensamente para descobrir o propósito de ordem de toda a realidade, durante essa busca ele identificou a comunhão íntima e pessoal com Deus como o principal objetivo da vida humana. Não é o nosso desejo que deve dominar a vida, e sim nossa vontade aliada ao desejo divino de que se cumpra a vontade de Deus na terra. Então, o que são as 42 etapas? Em suas obras, Orígenes comunica um desejo claro e convincente de que os cristãos iniciem o processo da escalada. Ele percebeu que a vida espiritual acontece em etapas progressivas, uma perspectiva evidente em seus escritos, mas especificamente forte em 3 obras importantes: sobre a oração, comentário ao Cântico dos Cânticos e homilia 27 sobre números. Numa eficaz interpretação bíblica, ele compara os 42 acampamentos dos filhos de Israel no deserto, Números 33, com as 42 etapas pelas quais passamos no caminho em busca da intimidade com Deus. Assim como os filhos de Israel lutaram para chegar à terra prometida, devemos nos esforçar para conhecer a Deus se quisermos progredir na vida espiritual e reconhecer o desdobramento de nosso destino eternal. Estas são as jornadas dos israelitas quando saíram do Egito. Número 33:1. Orígenes combina o relato histórico com o significado cristológico, observando que em Mateus, capítulo 1, versículo 1 a 18, a vinda do Senhor e Salvador é traçada em 42 gerações. Essas etapas, segundo Orígenes, também representam a jornada da alma entre a terra e o céu. Quando passamos de uma etapa para outra, adquirimos entendimento e cultivamos nossas virtudes que nos fortalecem pelo resto da jornada. Cada etapa envolve também certas tentações. Render-se a essas tentações nos afasta do caminho, mas superá-las nos aproxima de Deus. Orígenes destaca que aprendemos em cada etapa. Por exemplo, no deserto egípcio de nossa vida com Deus, precisamos conhecer a lei de Deus, a fé constante e o fruto das obras que agradam ao Senhor. Precisamos da virtude que é cultivada quando destruímos o orgulho, a luxúria, o desejo desenfreado e a insensatez. E isso nos capacita, então, a sair do Egito. Toda virtude é adquirida com treinamento e esforço. E as virtudes que nos levam a Elim, onde existem 12 fontes de água e 70 palmeiras para nos refrescar,
Números 33, 9 a 11, Orígenes destaca que, se resistirmos à tentação e cultivarmos a virtude, chegaremos a lugares agradáveis. O fim da jornada e a perfeição de todas as coisas não estão nesses prazeres. A chegada da alma a Elim indica um nível de maturidade espiritual que pode discernir o significado de vários espíritos. Neste ponto, avareza, orgulho, ira, ostentação, medo, inconstância e timidez são superados e podemos reconhecer que a vida diária é simplesmente uma etapa para expressar diversos estados espirituais. Quando chegamos ao final, podemos olhar para trás e incentivar os que vêm atrás de nós, como Platão defende em sua alegoria da caverna. Depois de terminarmos nossa jornada e vencermos todas as tentações, estamos prontos para a passagem final da terra para o céu. Neste ponto, aproximamo-nos do rio de Deus e mergulhamos em sua fonte de sabedoria. Por fim, as 42 etapas indicam como iniciar, progredir e completar nossa vida com Deus. Elas ensinam como moldar nossa vida espiritual. São os 3 níveis, embora não haja como sumarizar a maneira de pensar de um indivíduo, alguns padrões gerais auxiliam a nossa compreensão. Para completar a aproximação de Deus, Orígenes usa a estrutura neoplatônica de 3 níveis, que demonstra como cada aspecto de nossa vida está interrelacionado. Por consequência, ele apresenta uma das principais formas de estruturar nosso amor corretamente a fim de conhecermos a Deus. A ordem de Orígenes. Aqui nós temos nível 1, 2 e 3. A ordem é corpo, alma e espírito. Livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Princípio de julgamento: ética, físico e apatia. Objetivo: purgação, iluminação e união. Estilo de vida: ativo, contemplativo, contemplativo. No nível inferior, encontramos a Deus por meio dos 5 sentidos. Nosso foco é o corpo, e o livro da Bíblia que nos orienta nesta etapa é Provérbios. Lemos a Bíblia literal e historicamente neste nível e recebemos o conhecimento moral que produz compreensão ética, se pretendemos viver uma vida mais profunda com Deus. No segundo nível, encontramos a Deus por meio da Bíblia. O conhecimento que adquirimos é o iluminado e a faculdade humana que capta esse conhecimento é a alma, com as capacidades de memória, de inteligência e de vontade. O principal livro da Bíblia neste nível é Eclesiastes. Nossa leitura é guiada pela interpretação gramatical e nossa compreensão se baseia nas ciências naturais. Quando estudamos os processos físicos, adquirimos uma nova percepção dos caminhos de Deus. A vida resultante é iluminada e se baseia numa combinação de amor ativo e reflexão contemplativa. Nosso nível mais elevado, encontramos a Deus por meio da comunhão constante com Ele. O conhecimento adquirido aqui é o celestial, que absorvemos pela faculdade do Espírito. Cântico dos Cânticos fala do nível espiritual e de sua grande importância, o nosso conhecimento que é guiado pela filosofia. Nosso objetivo espiritual é manter a apatia, um estudo desprovido de paixão, completamente absorvido pela Trindade
e não mais controlado pelo desejo. O objetivo desse nível é estabelecer a união com Deus por intermédio da contemplação, o que nos leva a uma vida de amor puro e caridade ativa. Quando estruturamos nossa vida de maneira correta, diz Orígenes, nossa alma desenvolve um amor que é próprio de Deus, enquanto nos afastamos das realidades tangíveis do universo físico para as realidades intangíveis do mundo espiritual. O maior desafio que encaramos não é a falta de fé, e sim a seriedade dos desejos egocêntricos. O peso desse desejo cria uma força sobre a natureza humana que é quase impossível evitar. A única forma de resgate é voltar-se para Deus, imitar a Cristo e progredir do nível mais baixo da realidade para a realidade da comunhão divina e eterna. A maior influência de Orígenes é a forma na qual ele ilustra nosso destino arrelado ao poder do nosso desejo. Diferentemente dos pensadores cristãos mais tarde, influenciados pelos gregos, ele não vê a vida de fé como simples contemplação dos mistérios de Deus. Para Orígenes, a fé cristã começa e termina com a nossa imitação. Imitando a Cristo, ascendemos a um nível mais elevado que é a busca da satisfação dos desejos temporais. Contudo, os desejos temporais são sedutores. Se não estivermos libertos de sua seriedade, o amor divino que devia nos guiar não será entendido de maneira correta e tentaremos trilhar os caminhos que não honram o Senhor. Orígenes também enfatiza uma verdade esquecida. Precisamos uns dos outros. A comunhão da fé fortalece e sustenta os compromissos de nossa vida. Orígenes ensina que a jornada mística está arraigada à vida e aos ensinamentos da Igreja. A Igreja não é uma corrente que aprisiona o cristão, e sim o corpo e a noiva de Cristo, que se relaciona com a cultura dominante. Essa realidade paira sobre a espiritualidade contemporânea, sendo o individualismo o caminho dominante do século XXI. Orígenes afirma que, embora a fé comece em nós, ela cresce e se desenvolve por meio da interação mais ampla com a comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade. Podemos pertencer a um grupo de 2 ou 3 pessoas ou a um ministério formado por milhões de membros, mas sempre precisamos de uma comunidade que nos alimente e que nos sustente. Reflexão e resposta. Orígenes me intriga infinitamente. Sua erudição era produtiva. Uma das primeiras tentativas de escrever uma teologia sistemática foi de seu De Principiis. Seus tratados literários são numerosos. Embora grande parte de suas obras seja perdida, o que temos é o suficiente para perceber que ele foi um mestre do mundo das letras. Sua popularidade como professor e pregador era lendária. Júlia Maméia, mãe do imperador Alexandre Severo, trouxe Orígenes para Antioquia a fim de ter aulas com ele. E isso não é tudo. Orígenes me faz lembrar que nossa jornada espiritual jamais é concluída. Na vida com Deus estamos sempre crescendo, nos aprofundando e nos fortalecendo. Esse princípio é de fundamental importância para o cenário espiritual contemporâneo. Hoje, com algumas exceções, não há uma teologia séria sobre crescimento espiritual. Muitos são obcecados pelo céu como morada futura quando morrerem. A maioria, porém, desiste de qualquer formação cristã nesta vida. Entretanto, eis aqui alguém que nos diz que existe mais e mais amor, mais poder,
mais discernimento, mais alegria e mais paz. Podemos crescer, podemos aprender, podemos seguir em frente. Em resumo, Orígenes nos convida a experimentar o constante e expansivo amor de Deus que nunca para de crescer. Também observei, e isso é o que mais gosto em Orígenes, sua ênfase na comunhão contínua com Deus. Eis um cristão do terceiro século me dizendo que o objetivo da vida é se apaixonar por Jesus muitas e muitas vezes. Nada é mais importante, nada é mais básico, nada é mais crucial. A principal pergunta que surge nisso tudo é como? Como crescemos? Como estabelecemos uma comunhão íntima e contínua com Deus? A resposta é simples: praticando. Tendemos a nos comprometer com as experiências da vida cotidiana, que é quando aprendemos a estar com Deus. É no dia a dia que essas experiências acontecem. A vida com Deus leva tempo, embora ocupe todo o tempo. Quando saímos para trabalhar com Deus. No trabalho, aprendemos a abençoar os que nos amaldiçoam, a chorar com os que choram, a nos alegrar com os que se alegram, e percebemos que nossa presença pode alegrar a vida de alguém. As experiências são numerosas e variadas. Hoje, Senhor, ensina-me a abençoar cada pessoa que eu encontre. Mostra-me o valor de cada um. Enche-me de ideias criativas e ensina-me a resolver dilemas cruéis. O mesmo vale para o tempo em que passamos com a família, com os amigos e com os vizinhos. Tenho certeza de que você me entendeu. Oração. Senhor, ajuda-nos a aprender como Orígenes. Nos próximos dias, a correta disposição do amor. Vivemos segundo a ordem do corpo durante muito tempo, mas não tanto pelas distorções da sexualidade humana, não. O problema é a facilidade com que julgamos os outros com base em conceitos superficiais que pouca relação têm com o que eles realmente são. Também nos preocupamos com a forma, Senhor, em que nos aproximamos deles. Em nossos melhores momentos, queremos viver mais plenamente o terceiro nível de Orígenes, o nível do Espírito. Que o amor divino seja mais real para nós hoje e sempre, que possamos sempre experimentar a busca e buscar o amor divino. Senhor, transforma nosso querer. Queremos crescer em Teu amor e também nos aproximar por Ti. Mostra-nos o caminho. Amém. A intenção, então, de Orígenes, comentando um pouco sobre o seu tratado, é explicar que a vida cristã ela é uma jornada de crescimento. A sua ligação dos 42 acampamentos com as 42 gerações de Jesus nos mostram que no final dos acampamentos, depois de serem experimentados e provados em todas as coisas, agora os israelitas poderiam desfrutar da terra boa, terra de ribeiros de águas, terra que mana leite e mel. E quando ele trata das 42 gerações de Jesus, ele nos mostra um caminho de geração em geração até o Deus encarnado. E o Deus encarnado, Cristo Jesus, é o final, o fim último, o alvo da nossa peregrinação terrena. Mas para que isso aconteça, a disciplina espiritual em todas essas etapas da vida deve ser levada com seriedade para vencermos o ódio, a mágoa, a luxúria, a vaidade, o amor ao dinheiro e tantas outras coisas mais. Então,
Eu creio que esse princípio de amar a Deus com todas as suas forças é o princípio de Orígenes para uma progressão espiritual, seja em 42 dias, em 42 etapas. O número 42 ele não é de tanta importância. A essência do ensinamento é que é importante. A vida cristã são etapas para o crescimento espiritual dos crentes. Essa é a primeira parte do livro Sedentos por Deus, que fala sobre os 7 caminhos da devoção cristã.